Olá pessoal, voltamos para mais um bloco de estudo do processo do trabalho, atos, termos e prazos processuais. Neste bloco, nós vamos continuar falando da comunicação dos atos processuais e dentre outros assuntos, mas eu já quero começar essa aula com você falando o seguinte. Vamos imaginar que foi enviada uma notificação via postal para a empresa. O reclamante entrou com uma ação trabalhista, a empresa está lá de boa e, em tese, ela vai receber essa notificação, que é como se fosse a citação. Notificação essa para que ela possa tomar as providências de apresentar defesa, se assim quiser, e trazer no processo a sua resposta, que pode ser contestação, reconvenção, exceção, qualquer uma delas. Dessa forma, a pergunta que eu faço para você aí de casa que está estudando, meu amigo, nós temos que considerar que, segundo a nossa CLT, presume-se que o trabalhador a empresa ou a parte contrária, ela tenha recebido a sua notificação 48 horas após a sua postagem. O seu não recebimento ou a entrega após o decurso desse prazo constitui ônus de prova do destinatário. O que significa isso, portanto? Nós temos que considerar que você, empresa, se você não receber, você que vai ter que comprovar em juízo que não recebeu. Isso é até um pouco ruim. Por que é um pouco ruim? Porque nós temos o que chamamos de impessoalidade na entrega da notificação. Então, a notificação não tem que ser entregue direto ao dono da empresa, ou à parte, ou enfim. Nessa forma, vamos imaginar o seguinte: você tem uma grande empresa, e nessa sua grande empresa você tem um porteiro que não gosta muito de trabalhar. Vamos imaginar que chegou a notificação lá e esse porteiro enfiou na gaveta, e ele nunca passou para vocês. Passou a data da audiência, passou tudo. E aí, você vai poder alegar que essa notificação nunca foi entregue? Não, porque ela foi entregue, mas dentro da sua empresa não chegou até você. Então, presume-se que a entrega tenha acontecido. Agora, se você conseguir identificar que você não recebeu uma notificação porque a parte, por exemplo, enviou para o endereço errado, aí você teria razão, aí você poderia contra-argumentar no âmbito do teu processo, tá ok? Olha só, considera-se válida a entrega no endereço da reclamada, tendo em vista a desnecessidade de pessoalidade na entrega. Tome nota dessa observação que eu trouxe aí para vocês sobre o assunto, tá bom? Outra coisa, ainda no que diz respeito a essa impessoalidade, os TRTs, o TST tem entendido que não configura, pessoal, a nulidade se a notificação ter sido recebida por um vigilante, um porteiro, ou a faxineira ou faxineiro da empresa, e eles não tiverem entregue para você, tá bom? Então não pode se alegar isso, tá? Outra coisa que eu quero que você preste atenção é que nós temos um prazo entre o recebimento da notificação que foi postada e a data da audiência. Que a data da audiência é o primeiro ato que vocês vão ter aí no processo para se comunicar. Dessa forma, olha o que diz o artigo 841 da nossa CLT. Recebida e protocolada a reclamação, o escrivão ou secretário, dentro do prazo de 48 horas, remeterá a segunda via da petição ou do termo ao reclamado, notificando o mesmo tempo para comparecer em audiência de julgamento, que será na primeira desimpedida depois de 5 dias. Deixa eu fazer uma observação aqui para vocês. Não é que ela vai ser nos 5 dias seguintes. Ela tem que ser marcada após 5 dias e não antes disso, porque senão vai acarretar prejuízo para as partes, evidentemente. A CLT também prevê a possibilidade de notificação por edital. A notificação por edital, ela vai acontecer por meio de registro postal com franquia, né? Aliás, a notificação normal é por meio de registro postal com franquia. Agora, se o empregado ele ficar criando embaraços para não receber a sua notificação,
aí ela poderá acontecer por edital. Esse edital vai ser inserido no Jornal Oficial ou no que publicar o expediente forense. Ou, na última hipótese, se na cidade for pequena, por exemplo, e não tiver jornal, pode se aplicar na sede da junta ou juízo tranquilamente no que diz respeito à lei, tá bom? Vamos para mais um ponto. Fazenda pública. Quando nós falamos da fazenda pública, a lei diz que nos processos da fazenda pública, elas terão, evidentemente, uma regra diferenciada no que diz respeito à sua notificação. Então, primeiramente, nós temos que levar em consideração que os prazos da mesma serão prazos em dobros, serão prazos dobrados. Então, elas serão notificadas, mas possuirão prazos dobrados para responder os seus atos. E como eu coloquei aí na tela de vocês, os prazos também sempre acontecerão de forma pública, né? As citações, intimações e penhoras poderão realizar-se inclusive nas férias forenses, onde houver nos feriados, dias úteis, horários estabelecidos neste artigo. Tudo isso deverá ser observado, tá bom? Outro item que eu quero falar com vocês, estou passando rápido, pessoal, porque são mais artigos que são autoexplicativos, então para a gente não perder tanto tempo, estou fazendo dessa forma. 880 da CLT fala que, requerida a execução, o juiz ou presidente do tribunal mandará expedir mandato de citação do executado, a fim de que cumpra a decisão ou acordo no prazo, pelo modo e sob as combinações estabelecidas, ou quando se tratar de pagamento em dinheiro, inclusive de contribuições sociais devidas da União, para que se faça em 48 horas. Em 48 horas, ou garanta a execução sob pena de penhora. Beleza, pessoal? Anotem aí também o artigo 880. 880 também fala para nós, nos seus parágrafos, que o mandato de citação ele deverá conter a decisão, né, que está sendo objeto daquela execução, ou o termo de acordo não cumprido, tá bom? E a citação, neste caso, ela tem que ser feita por oficiais de justiça, tá bom? Se o oficial de justiça te procurar num prazo de 2 vezes dentro de 48 horas e você não respondeu, o que vai acontecer? A citação deverá acontecer por edital, que será publicado no Jornal Oficial ou na sede do juízo durante o prazo de 5 dias. Beleza, gente? Anotem aí também esse dispositivo que nós estamos falando, que nós estamos destacando nos termos da lei. Ok? Vamos lá. Outro item que eu quero falar para vocês. E no caso de processo eletrônico? Nós vamos ter uma aula específica de processo eletrônico, mas o que eu quero adiantar para vocês é o seguinte. A Lei 11.419 de 2006, ela fala para nós que todas as citações e intimações serão realizadas de forma eletrônica, inclusive quando a parte for a fazenda pública. Tudo será feito de modo eletrônico nesses casos, tá bom? Tome nota disso, bastante importante essa consideração que eu trago para vocês, beleza? Vamos continuar? Vamos continuar? Dando sequência, pessoal, eu queria fazer uma outra observação, já que nós falamos de processo eletrônico, da resolução 185 do Conselho Nacional de Justiça, que ele fala para nós que no processo eletrônico, as citações e intimações, inclusive as destinadas à União, Estados, Distrito Federal e municípios, elas serão feitas por meio eletrônico, sem prejuízo de publicação no Diário Eletrônico de Justiça. Beleza, pessoal? Tome nota disso. Voltando aqui com certeza, tá bom? Gente, olha só, enquanto a citação ou a notificação você chama a participar do processo, nós também temos no nosso processo do trabalho as intimações.
E as intimações elas podem acontecer por diário oficial, por oficial de justiça, intimação eletrônica ou intimação em audiência. A intimação postal ou por oficial de justiça são as mais comuns. A por postal é a que acontece geralmente na notificação e de oficial de justiça quando ele causar embaraços. Mas a intimação ela pode ser em audiência. Artigo 834, que fala para nós que, salvo nos casos previstos em lei, evidentemente, a publicação das decisões e suas notificações aos litigantes ou a seus patronos consideram-se realizados na própria audiência. O que significa, então? Significa que a parte ela vai sair da audiência ciente dos atos, ciente do que aconteceu e, eventualmente, vai se produzir os prazos processuais em razão disso. Dando sequência, o 852 diz para nós o seguinte: da decisão serão os litigantes notificados pessoalmente ou por representantes na própria audiência. Não se pode aqui alegar desconhecimento, tá bom? E lembrando que o Código de Processo Civil fala para nós que, no caso de intimações, prioriza-se sempre que elas sejam realizadas por meio eletrônico. Por meio eletrônico, beleza? Isso é mais um elemento que eu quero colocar para vocês. Dando sequência, gente, vamos falar um pouquinho, a partir de agora, de prazos processuais. Vamos tratar desse instituto, que ele tem bastante particularidade, que eu quero que você leve adiante, para que na hora da sua prova você gabarite a temática. Pois bem, a partir de agora nós vamos falar de prazos processuais. Tome nota aí no caderno de vocês, prazos processuais. Pessoal, quando nós falarmos de prazos processuais, eles podem ser classificados de 3 maneiras: prazos legais, prazos judiciais ou prazos convencionais. Quando nós falarmos de prazos legais, se você quiser tomar nota, prazos legais são aqueles que são descritos pela própria lei. Prazos legais são aqueles descritos pela própria lei. Então, a CLT fala que o prazo do recurso é de tantos dias. Prazos judiciais são aqueles que são definidos pela figura do magistrado, ou seja, o juiz julgador é quem irá definir os determinados prazos. E, por fim, os prazos convencionais são aqueles prazos que são atribuídos de comum acordo entre as partes, tá bom? Observe isso e entenda isso na hora de fazer suas anotações. O artigo 218 do Código de Processo Civil fala para nós que os atos processuais serão realizados nos prazos prescritos em lei. Então, o que significa isso para nós? O Código de Processo Civil, aplicado de forma subsidiária ao processo do trabalho, fala para nós que, no âmbito do nosso direito, deve-se respeitar os prazos legais. Todavia, se a lei for omissa, o juiz poderá determinar os prazos em consideração à complexidade dos atos ora mencionados. Tá bom? Esse é um ponto que eu quero destacar para vocês. Segundo item que eu quero falar para vocês é o seguinte: nós temos que levar em consideração que, se não existir preceito legal ou prazo determinado pelo juiz, a regra é que a contagem do prazo será de 5 dias. Se o juiz não definiu, então a gente utiliza a regra de 5 dias, tá bom? Agora a pergunta: e se passar o prazo e você não cumprir o prazo? Consequência legal será de que, decorrido o prazo, extingue-se o direito de praticar ou emendar o ato processual, independente de declaração judicial. Tá bom, gente? Independente de declaração judicial. Ficando assegurado, porém, a parte de provar que não realizou a justa causa. Gente, a realidade é que é uma só. Ninguém pode alegar descumprimento de prazo. Ninguém pode falar, perdi o prazo porque estava viajando no Pantanal. Eu trabalhava como advogada, não trabalho mais não. Que coisa ruim a gente tem que eliminar.
a advogada, as intimações estavam saindo no nome dela e ela viajou. Viajou e depois, no último dia do prazo, ela mandou uma mensagem, no último dia à tarde, inclusive. Ai, Guilherme, saiu o prazo. Eu falei, fulana, mas por que você não mandou antes? Ah, porque eu estava no Pantanal e o acesso à internet estava ruim. Eu falei, minha filha, pouco importa se você estava no Pantanal, se você estava na cidade ou qualquer lugar. Prazo corre. Por acaso era recesso forense? Ou o prazo foi suspendido porque você resolveu tirar umas férias? Não, não existe isso. Você estava errado, então, né, não tem nem o que falar, tem nem o que justificar, tá bom? E olha só, a lei, ela considera-se como justa causa o seguinte, pessoal. Ela fala para nós que será justa causa um evento alheio à vontade da parte que impediu o ato de ser praticado, tá bom, gente? Isso daí nós podemos considerar dessa forma. Qual que é um exemplo comum que nós temos, uma situação comum que nós temos? Quando o PJE, processo judicial eletrônico, sai do ar, e aí o advogado não tem como protocolar a sua demanda e tudo mais, tá bom? Caso aconteça uma justa causa, o juiz poderá permitir à parte do que dela praticar o ato que lhe assinar, evidentemente, tá bom? Isso vai ser possível tranquilamente. Outra coisa que eu quero falar para vocês também, o prazo, pessoal, uma vez descumprido, vai acarretar prejuízo para a parte que a omitiu, na maioria das vezes. Pode ser também que a parte deixou de cumprir um prazo porque ela quis. Isso também é uma realidade existente no nosso ordenamento jurídico brasileiro, tá bom? Os nossos prazos processuais, eles podem ser divididos. Eles podem ser divididos em peremptórios ou dilatórios. Os prazos considerados como prazos peremptórios são aqueles que não poderão ser alterados pela vontade das partes, enquanto os dilatórios são os prazos cujas partes poderão convencionarem e modificarem, tá bom? Fiquem ligados em relação a isso. Olha só, o 775, ele diz assim para nós, olha que artigo interessante. Os prazos, eles poderão ser prorrogados pelo prazo estritamente necessário, se o juiz entender necessário, ou por força maior. Que foi que aconteceu bastante na questão envolvendo o coronavírus, o novo coronavírus. Por quê? Porque muitas pessoas deixaram, a justiça paralisou, então os prazos tiveram que ser renegociados e tudo mais, ok? Outro artigo que eu quero que você leia é o parágrafo 2º, né, desse mesmo dispositivo, que ele fala que ao juízo incumbe dilatar os prazos processuais e alterar a ordem da produção dos meios de prova, adequando-se às necessidades do conflito, de modo a conferir maior efetividade à tutela do direito, tá bom? Isso é mais uma observaçãozinha que eu quero falar. Ainda nessa ótica de classificação dos nossos prazos, observe o seguinte: os nossos prazos, eles podem ser definidos como prazos próprios ou prazos impróprios. O que seriam prazos próprios ou prazos impróprios? Acerca dos prazos próprios, você pode anotar que ele, uma vez descumprido, leva à perda da possibilidade de você praticar o ato processual. Então a gente pode considerar que uma vez não cumprido o prazo, gera-se a preclusão temporal. Isso num prazo próprio. Agora, nos prazos impróprios, se você não praticou, não vai acontecer nada, não vai ter prejuízo. Exemplo de prazo próprio, um recurso ordinário. Você tem 8 dias para protocolar um recurso ordinário. Se você não protocolar, vai ter uma preclusão temporal. Óbvio que tem a possibilidade de um recurso adesivo, mas não é o que eu estou falando aqui para vocês. E agora no prazo impróprio, vamos imaginar que o juiz pediu para você juntar um documento irrelevante e você não juntou. Vai ter prejuízo? Nenhum. Tá bom? Então isso é mais uma possibilidade. Ainda no que diz respeito a essas nossas conceituações, olha o que diz para a gente a lei no dispositivo a seguir. O prazo, pessoal, processuais, eles podem, uma vez descumprido, podem gerar preclusão.
E a preclusão em razão do descumprimento dos prazos, elas poderão ser consumativa, lógica ou pró-iudicato. O que significa cada uma delas? Deixa eu colocar para vocês, porque tem palavra em latim e é importante vocês anotarem certinho. O que significa aqui, pessoal? Significa o seguinte. Quando nós falarmos de preclusão consumativa, impede a reiteração dos atos já praticados. Isso na preclusão consumativa. Os atos já praticados não poderão ser reiterados. Na preclusão lógica, veda-se a prática de um ato incompatível com o ato anteriormente realizado. E a preclusão pró-iudicato, que a gente fala no português nosso, ocorre quando a preclusão é direcionada à figura do juiz. Ok? No próximo bloco, nós vamos falar um pouquinho mais de contagem de prazo para vocês e trazer alguns outros elementos para finalizar essa matéria. Espero você num clique de mouse.